Bom dia, meu nome é Marcelo Varela e vamos começar hoje mais uma aula de Direito Internacional Público. No encontro de hoje vamos falar sobre as organizações internacionais. Na aula passada, apenas para fazer uma breve revisão, encerramos a matéria Estados. Os sujeitos de direito internacional público, como vimos, são dois, os Estados e as organizações internacionais. Estados foi objeto de uma longa sequência de aulas, onde nós falamos sobre população, território e governo. Na última aula, nós nos concentramos sobre o reconhecimento dos estados e o reconhecimento do governo. Vimos que o reconhecimento é um ato discricionário, ou seja, está na liberdade dos estados, unilateral, os outros estados podem, se quiser, reconhecer o novo estado, e que, às vezes, esse ato é acompanhado de condicionalidades, como a existência de uma democracia ou o respeito aos direitos humanos ou de determinados tratados sobre solução pacífica de controvérsias. O principal foro de reconhecimento dos Estados é a Organização das Nações Unidas. Independente da existência de um Estado, de um país, há também a discussão do reconhecimento do governo. O reconhecimento do governo se relaciona com o fato do governo ser legítimo ou não. Há países que atribuem a legitimidade a eleições democráticas. Outros consideram que a democracia pode ser realizada de forma indireta. Aliás, muitos países, como a China, têm a palavra, o adjetivo, democrático no próprio título do país, no próprio nome do país, República Democrática da China. Só que a percepção de democracia deles é bastante diferente do mundo ocidental. Vamos ver aqui, vou compartilhar a tela, vou ir aos slides, para a gente estudar um pouquinho sobre hoje, a aula de hoje, as organizações internacionais. Então, compartilhar a tela. Tá. Vamos ficar aqui. Aqui. Vamos ver se aqui eu fico bem aqui. Então, as organizações internacionais são pessoas jurídicas de direito internacional. Elas são como os estados. Elas têm personalidade jurídica própria. Lembrando que a personalidade jurídica é a capacidade de contrair direitos e obrigações. Quando se tem essa capacidade de contrair direitos e obrigações, existe a personalidade jurídica. No âmbito brasileiro, no âmbito nacional, a personalidade jurídica é atribuída aos sujeitos de direito, que são as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas. A gente tem no Brasil também, como em quase todos os direitos, essa possibilidade de criação de pessoas jurídicas, ficções, a gente cria uma empresa. A empresa não nasce na natureza, a empresa é criada pela mente humana, uma associação, enfim. Por quê? Porque o direito prevê essa pessoa jurídica. Então, a gente pode fazer uma pessoa jurídica pode fazer um contrato, pode ter funcionários, pode ter bens. Você tem os bens do seu condomínio, onde você mora. Você tem os carros da empresa, os ativos da empresa. Da mesma forma, existe essa ficção jurídica no direito internacional. O próprio Estado é uma ficção jurídica, Os dois sujeitos de direito internacional são ficções jurídicas. Os Estados são uma ficção jurídica e as organizações internacionais, que nada mais são do que a reunião entre Estados, que formam uma personalidade jurídica para representados, também é uma ficção jurídica. A diferença é que no âmbito internacional, os indivíduos e as empresas, eles quase nunca são reconhecidos como sujeitos de direito. Eles seriam sujeitos de direito limitados a determinadas ações. Os indivíduos podem, na Corte Europeia de Direitos Humanos, entrar com
processo contra os estados, as empresas podem, no órgão de solução de conflitos do Banco Mundial, entrar com um processo contra os estados, mas fora isso, nem os indivíduos, nem as empresas têm capacidade de contrair direitos e obrigações, eles não fazem tratados, eles não podem entrar na grande parte dos tribunais com processo, eles não podem enviar e receber diplomatas, enfim, eles não têm as capacidades e competências típicas de um sujeito de direito. Então, sujeitos clássicos aí do direito internacional seriam os estados e as organizações internacionais. Então, como eu falei, né, são pessoas jurídicas de direito internacional e eles resultam da manifestação de vontade dos estados, ou seja, os estados, sujeitos primários do direito internacional, eles se reúnem e decidem criar uma organização internacional. Quando eles decidem criar, eles manifestam sua vontade. As organizações internacionais são criadas com personalidade jurídica própria. E essa personalidade não é óbvia, não é assim, é preciso ser dita que ela tem uma personalidade jurídica própria. Porque, caso contrário, seria um empreendimento conjunto entre os estados para a criação de uma organização internacional, mas não necessariamente com personalidade jurídica. A personalidade jurídica, essa capacidade de contrair direitos e obrigações em nome próprio e não em nome dos estados, é algo que precisa constar do tratado. Existem muitas organizações internacionais importantes que às vezes não têm personalidade jurídica própria. Agências internacionais, programas, né, das Nações Unidas, dependem aí sempre de uma decisão de outros estados ou de uma organização internacional mãe, né? Isso é muito comum. A priori, os países que não são membros da organização internacional, eles precisam reconhecer essa personalidade também. Como houve uma multiplicação de organizações internacionais, existem centenas e centenas de organizações internacionais criadas pelos estados, a tendência é um reconhecimento generalizado da personalidade jurídica. Mas pode ser que algum estado critique ou questione a personalidade jurídica de uma organização internacional. A regra é, como eu falei, o reconhecimento geral. Muito bem. Apenas antes de avançar, uma questão terminológica. Quando os estados estão em um tratado, nós falamos que eles são partes do tratado. Quando eles estão numa organização internacional, eles são membros da organização internacional. Fazendo um paralelo, como se fosse parte de um contrato e membro de uma empresa, de uma associação, de um condomínio. Você não fala que você é parte do condomínio do seu prédio, você é membro do condomínio, membro da assembleia, enfim. Então, por vezes eu escuto que um Estado é membro de um tratado. Não, o Estado é parte de um tratado, o Estado é membro de uma organização internacional. Não é? É como quando a gente vê tratados e convenções internacionais, né? A convenção é uma espécie de tratado. Enfim, para não tampar aqui o texto, eu vim para cima agora. Bom que os alunos ficam atentos. Por que os estados vão criar uma organização internacional? Qual a sua motivação? Podem haver vários motivos. Primeiro, você cria uma instituição que vai ficar controlando permanentemente uma política pública. Por exemplo, a UNAIDS vai estar lá em cima dos estados para a prevenção da AIDS. A Organização Mundial da Saúde controlando as epidemias, as pandemias, fazendo a coordenação. Então, já está lá um grupo de pessoas dedicado para aquele tema, né? Você cria uma instituição que é especializada naquilo. Essa instituição ela vai colocar metas, indicadores, mecanismos de controle, um grupo de funcionários especializados que entende daquilo, que não estão representando o seu estado de origem, e sim eles estão envolvidos, inspirados por um tema qualquer.
pode ser trabalho, Organização Internacional do Trabalho, saúde, meio ambiente, comércio, combate às drogas, a parte de desarmamento. Então, eles vão estar full-time, dedicados, especializados, não representando seus estados de origem, para fazer um determinado assunto funcionar. Agora, podem existir outros motivos também. As organizações internacionais, elas são, por exemplo, um fórum permanente de negociações para você evoluir aquele tema. Os diplomatas vão estar ali diariamente para fazer aquele tema avançar, crescer, se desenvolver. É claro que quando você contrata um monte de gente, às vezes tem que alugar prédios pelo mundo afora, tem que pagar salário, tem que comprar veículos, tem uma série de custos. O custo de manutenção do tratado da política pública ele aumenta, né? Se para você combater a AIDS cada um fizer a sua parte, é um custo. Se você montar uma organização internacional com pessoas dedicadas, etc., vai ser outro custo. Então, os estados eles têm que querer criar uma organização internacional e estarem dispostos a pagar o preço. Para países que têm menos dinheiro, eles vão ser mais resistentes a criar organizações internacionais. Países que têm mais dinheiro ou dão mais importância a determinado tema, eles estarão mais inspirados a criar uma organização internacional. Por isso que alguns entram, outros não, né, na organização internacional, conforme a importância daquele tema e a quantidade de recursos que ele tem para isso. Como que uma organização internacional funciona? As estruturas mais comuns em uma organização internacional são essas 4 que eu coloquei aqui. A gente tem, via de regra, uma Assembleia Geral, que tem todos os países membros, todos os estados membros. Então, se tiver 50, a Assembleia Geral vai ter os 50. 100, 150. A ONU tem 193. Tem gente que acha que a ONU é o que tem mais, né? Não é. Tem organização internacional que tem tanto quanto a ONU. Mas específicos, né? Mas a Assembleia Geral é o órgão que tem todos os membros, todo mundo vota, é o órgão mais importante, mais poderoso, né? Que toma as principais decisões, a Assembleia Geral. É muito frequente você ter órgãos setoriais na organização internacional. Como assim setoriais? Depende a que tema a organização internacional é dedicada. Por exemplo, uma organização mundial do comércio, ela vai ter um foco em propriedade intelectual, então vai ter uma divisão de propriedade intelectual, comércio de bens, um órgão específico para comércio de bens, comércio de serviços, uma organização mundial da saúde vai ter um foco em pandemias, um outro foco em doenças sexualmente transmissíveis, um outro foco em determinados mecanismos de controle, medicamentos, em testagem de drogas. O Mercosul, por exemplo, que é uma organização internacional, o Mercosul vai ter um órgão para discussão de determinados temas, o comércio agrícola, comércio de bens, propriedade intelectual, enfim, são órgãos setoriais cujos setores variam conforme o próprio objeto da organização internacional. Não é? Depois, mecanismos de solução de conflitos. Várias organizações internacionais têm tribunais que foram criados internamente. Tem centenas de tribunais que são criados aí. Eu mesmo já fui juiz no tribunal de uma organização internacional que eu não sabia que nem que existia aquele tribunal. E fiquei ávido por ter casos, e infelizmente não teve casos naquele tribunal. Mas, enfim, existem dezenas de tribunais internacionais e esses tribunais internacionais, eles julgam os conflitos internos da organização internacional. Pode até ter tribunais muito importantes, por exemplo, na ONU tem a Corte Internacional de Justiça.
Tem 3 tribunais importantes na ONU, mas esse talvez seja o mais importante, a Corte Internacional de Justiça, que julgam conflitos entre os países para evitar guerra, conflitos sobre fronteiras, sobre quais armas podem ser utilizadas na guerra, enfim, é um tribunal muito importante. Na Organização Mundial do Comércio tem outro tribunal muito importante, que é o órgão de solução de controvérsias, que na OMC julga processos bilionários com índice de efetividade muito alto, em torno de 85%. Nenhum tribunal brasileiro tem 85% de efetividade. E julga processos em 18 meses, o máximo. Raros processos passam disso. No Brasil, um processo de 18 meses seria um sucesso tremendo, né? Para um processo bilionário, nunca ouvi falar de um caso assim. E, então, tem a Assembleia Geral, os órgãos setoriais, o mecanismo de solução de conflitos e, em cima, uma pessoa que manda na Organização Internacional, né? Que comanda a Organização Internacional, que é o gestor da Organização Internacional, que normalmente é chamado de secretário-geral ou diretor-geral. Temos o secretário-geral da ONU, o diretor-geral da OMC, enfim, cada organização internacional vai ter aí o seu presidente, secretário-geral ou diretor-geral. Todas elas têm essa mesma estrutura. Muda só os nomes, né? Às vezes, em vez de mecanismo de solução de conflitos, é chamado de tribunal, órgão. Às vezes, os órgãos setoriais vão ter os nomes conforme o tema. Enfim, vamos avançar. Os membros da organização internacional. Os membros podem ser permanentes, observadores ou temporários. Permanentes, aqueles que compõem, né, estão na estrutura. São os membros com direito a voz e voto. No caso do Mercosul, temos aí Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Venezuela suspensa, né? Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Nos casos do NAFTA, no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. E vai, na União Europeia, você tem Bélgica, Luxemburgo, França, Itália, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, Portugal, Espanha e Grécia, aí pela ordem de entrada. Mas tem todos os 27 membros ali da Organização Internacional da União Europeia. E na ONU, 193 membros permanentes. Paralelo a isso, é possível você ter membros observadores. Seriam aqueles que não integram a organização internacional, não têm direito a voz, não têm direito a voto, mas estão lá olhando, porque se interessa. Aqui perto da minha casa mesmo, existe uma organização internacional, uma sede, que é a Liga dos Estados Árabes. E os Estados Unidos, que não é um Estado árabe, tem um membro observador. Interessante, né? Além disso, membros temporários podem ser membros para determinados temas ou que ficam um determinado tempo acompanhando a organização internacional. O Mercosul tem membros associados, por exemplo, Chile, Bolívia. Por quê? Porque para determinados temas eles são importantes. Como a gente iria falar, por exemplo, sobre comércio de vinho ou comércio de salmão sem o Chile, que é um dos principais produtores de vinho e de salmão na América do Sul? Seria inútil. Como nós iríamos falar sobre energia na América do Sul sem a Bolívia, que é um dos principais produtores de gás? Seria inútil. Então, para poder desenvolver aquele tema, esses países são convidados para participar das reuniões e das negociações. Muito bem. Então, o membro ele entra numa organização internacional, ele pode assumir um desses 3 estados: permanente, observador ou temporário. Como que um membro se retira da organização internacional? Bem, ele pode se retirar por vontade própria, ele pode pedir para sair, às vezes, se ele estiver muito embrincado naquela organização internacional, muito dependente dela, ele vai ter dificuldade em sair, vai ter impactos econômicos para sair, como, por exemplo, foi o caso do Reino Unido em relação à União Europeia. Ele pode ser expulso da organização internacional, quando ele não cumpre. O Estado, por exemplo, pode deixar de existir, como aconteceu com a União Soviética, com a Iugoslávia. Deixou de existir aquele país, então ele
sai da organização internacional, ou a própria organização internacional pode deixar de existir. Eu vi aqui até um errinho no meu slide, vamos consertar aqui, porque depois os alunos falam, né? Aqui, ó. Expulsão. Então, vontade própria, expulsão, dissolução do Estado ou dissolução da organização internacional. Muito bem. Opa, aqui também. Vamos lá. Quais são as... Vamos eu diminuir um pouco aqui meu tamanho para caber aqui tudo na tela. Quais são as capacidades de uma organização internacional? Lembrando que capacidades é para fora, competências para dentro. Então, quais são as capacidades jurídicas? As capacidades jurídicas de uma organização internacional são aquelas que os estados disseram que elas podiam exercer. As mais comuns, elas podem celebrar tratados com outros países. Quando ela vai construir uma sede, ela faz o que nós chamamos de um tratado de sede, um acordo de sede, que vai prever que direitos ela tem, se ela pode ter funcionários com nome próprio, se ela pode ter bens em nome próprio, se ela vai ter as imunidades, os privilégios dos diplomatas. Ela pode enviar e receber diplomatas, ela pode ter diplomatas acreditados perante a organização internacional. Ela pode promover conferências internacionais e daí o estado onde ela fica tem que deixar aqueles representantes diplomáticos entrarem. Às vezes você tem, por exemplo, uma pessoa que tem um mandado de prisão internacional e por causa cometeu um crime de guerra, mas ele vai nos Estados Unidos e tem direito de entrar e sair livremente porque a ONU está lá. Então ele tem esse direito de ser recebido na ONU sem correr o risco de ser preso. Por quê? Porque a organização internacional, quando se instalou lá, colocou isso como uma condição, poder enviar e receber diplomatas, representantes oficiais. Pode promover conferências, né, encontros, pode muitas vezes apresentar reclamações em tribunais internacionais. Claro, o tribunal internacional tem que aceitar. Muitos tribunais internacionais não aceitam organizações internacionais como partes em processo, mas quase todos aceitam, pelo menos que se peça que as organizações internacionais solicitem pareceres consultivos. Elas não deixam de conseguir poder provocar o tribunal. Elas podem ser depositárias de tratados, podem ter navios, aviões com bandeira própria. Vejam que todo navio, todo avião precisa estar registrado em um país ou em uma organização internacional, não necessariamente em um Estado, em um sujeito de direito internacional. Então, essas são as capacidades institucionais mais comuns. Celebrar tratados, enviar e receber diplomatas, promover conferências internacionais, apresentar reclamações em tribunais, ser depositário de tratados, operar navios com bandeira própria. Existe também uma teoria, que é a teoria das capacidades implícitas, que fala que mesmo quando ela tem capacidade para um tema, se para fazer aquele tema é necessário se envolver em outro tema, está implícito que ela pode. Por exemplo, a União Europeia, ela tem a capacidade para lidar com comércio internacional, mas para fazer isso, às vezes ela tem que se meter em meio ambiente, porque você pode querer colocar regras ambientais para aceitar determinados produtos. Então, nesse caso, está implícito que ela poderia lidar com o meio ambiente. Muito bem. Vamos lá. Competências. Capacidades para fora, competências para dentro. As organizações internacionais, elas têm competências sobre pessoas, bens e direito. Competência sobre pessoas. As pessoas que trabalham na organização internacional, elas servem como diplomatas não dos estados que as enviaram, mas da própria organização internacional. A organização internacional vai ter um corpo próprio de servidores, de funcionários.
Claro, a gente pode ter diplomatas do país que atuam perante a organização internacional. Esses continuam sendo funcionários do país que as enviou. O embaixador do Brasil na ONU, ele é funcionário do Brasil. Agora, a organização internacional, a ONU, o Mercosul, a União Europeia, a Organização Mundial da Saúde, a OIT, a FAO, a Unesco, elas vão ter um corpo próprio de funcionários, sujeitos a um direito próprio da organização internacional, e não necessariamente o direito do país de acolhimento, nem o país de envio. Bens, as organizações internacionais também vão ter direito sobre seus bens. Vamos mudar a posição da câmera, que me disseram que isso vai chamando a atenção dos alunos, né? Vou ficar aqui agora, aqui no meio. As organizações internacionais podem ter bens próprios. Há organizações internacionais, como o Programa Mundial para a Alimentação das Nações Unidas, o PMA, ele tem mais de 100 aviões, é uma frota enorme de aviões para distribuir alimentos pelo mundo todo, não é? Elas podem ter edifícios, podem ter, eu vou mostrar daqui a pouco alguns slides, aliás, eu vou deixar para a aula que vem alguns slides sobre estruturas de organizações internacionais, para vocês entenderem. Mas elas podem ter prédios próprios, veículos próprios. Em Brasília, por exemplo, é muito comum a gente cruzar com carros de placa azul, que são aqueles carros do corpo diplomático. A gente pode ter a placa OI, que é da Organização Internacional, ou, né, a placa CD, que é de corpo diplomático. Mas, no caso de uma organização internacional, vai ser chamado de, a gente vê na placa do carro, né, OI, que pertence a uma organização internacional. Aquele bem não é registrado necessariamente, ele pertence a quem? De quem que é aquele bem? É da organização internacional. Ele é até registrado no Brasil, mas ele também tem esse registro internacional. E o direito? As organizações internacionais têm um direito próprio. Às vezes ela tem um tribunal trabalhista próprio, como no caso da ONU. Ela vai ter regras de previdência própria, pode ter uma regra previdenciária dela, como ela pode adotar a previdência de um país onde ela se situa, do país sede dela. E daí, não importa em que lugar do mundo ela tenha funcionários, esses funcionários vão estar submetidos ao direito dessa organização internacional. O direito da organização internacional, por exemplo, vai falar sobre férias, sobre licença maternidade, paternidade, doença, previdência. E nem sempre vai coincidir com o direito do país onde ela se situa. Interessante isso, né? É como se tivesse um outro país que funcionasse aqui dentro, um outro conjunto normativo. Em Brasília, onde nós temos aí umas 50 organizações internacionais que atuam, a gente vê muito isso. Muitos direitos paralelos dentro do território brasileiro. Interessante, né? E em Genebra tem, sei lá, 200 organizações internacionais. Então a gente tem essa ilha de direitos. Cada prédio tem o seu direito próprio, não submetido ao direito nacional. Interessantíssimo isso, né? Então, a organização internacional tem competência sobre pessoas, bens e direito. As pessoas que trabalham nela seguem o direito trabalhista dela. Os bens são não necessariamente submetidos ao direito brasileiro e o direito próprio. Muito bem. Como se dá a tomada de decisão em uma organização internacional? Existem as recomendações e as decisões. Normalmente, todo órgão colegiado, um conselho, qualquer órgão colegiado, ele adota um tipo de norma jurídica que é chamada de resolução. A resolução pode ser de duas naturezas, uma recomendação, uma decisão. Como o próprio nome diz, recomendação não é obrigatório e decisão é obrigatória. Então, são os dois nomes mais comuns aí que os atos das organizações internacionais levam, recomendações ou decisões. E como que se dá essa tomada de decisão? A tomada de decisão, ela pode ser por consenso, ou seja, todos têm que concordar com aquele ato, no Mercosul é assim, por maioria qualificada, ou seja, 2/3, maioria absoluta, ou então
a maioria dos países, mas nesta maioria um conjunto específico de países. No caso da ONU, por exemplo, a entrada, um ato de restauração da paz, a construção da paz, manutenção da paz, um ato de intervenção militar no país, ele tem que ter a maioria simples dos membros do Conselho de Segurança, que são 8, mas nestes 8 tem que ter os 5 permanentes, né? Que é Estados Unidos, Reino Unido, China, França e Rússia. Então, você tem que, na maioria qualificada, ela é qualificada não só porque ela tem a maioria, mas que tem certos países nessa maioria. E a maioria simples, a maioria dos estados. Às vezes a maioria simples é um país, um voto. Às vezes a maioria simples não é um país, um voto. Às vezes cada país tem um peso diferente. Por exemplo, no Fundo Monetário Internacional, que é um fundo que empresta dinheiro, basicamente, né? Tem outras mil funções, mas para simplificar, é um fundo que empresta recursos. Os países têm mais voto quanto mais dinheiro eles colocaram no fundo. Então, o peso do voto é o peso da quantidade de recursos que eles integralizaram no fundo. Então, a maioria simples se dá não um país, um voto, mas em função do montante de recursos que eles integralizaram. Muito bem. Então, na aula de hoje, o que a gente viu? Só para fazer aí uma recapitulação rápida, eu acho que a gente já teve bastante conteúdo. Nós vimos que as organizações internacionais são pessoas jurídicas de direito internacional, resultam na manifestação dos estados. Os poderes são previstos nos tratados, né? A gente viu que os estados criam por diferentes motivos, para controlar melhor uma determinada política pública, para dar mais efetividade, para criar um fórum permanente de negociações, para avançar o tema. A gente viu que as estruturas mais comuns são a Assembleia Geral, os órgãos setoriais, órgão de solução de conflitos e um secretário-geral, um diretor-geral. Vimos também que elas têm capacidades e competências, capacidades para fora, competências para dentro, as capacidades de celebrar tratados, entrar com processo internacional, ou as competências sobre pessoas, bens e direito. Temos bastante coisa na aula de hoje, né? Mesmo se eu fui muito rápido, eu acho que todos podem acompanhar aqui no livro, devem aqui acompanhar no livro. A gente está aqui. Então aqui volto, né, com o livro. Essa aqui é uma edição mais recente. E para dar o número de página aqui onde nós estaríamos, para falar sobre organizações internacionais, para que vocês possam ler em casa, da página 293 até a 322. Então, cerca de 30 páginas, da 293 a 322. Sigam o livro, façam os exercícios e vamos estudando. Obrigado a todos.